O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos Nosso Senhor continuando aqui com seu discurso do pão da vida, esse capítulo 6 do Evangelho de João. Já aconteceram aqui muitas coisas, não é? Tanto no capítulo, mas quanto nessa passagem da vida de Jesus, né? Por mais que em João não está demorada essa passagem, Jesus ele caminhou aqui já sobre as águas, já deu demonstração suficiente para os seus apóstolos do poder que ele tinha, e agora, depois de ter lamentado o fato daquela grande multidão ter acorrido a ele, não por causa do pão da vida, não por causa dele mesmo, não por causa dos sinais que ele realizava no meio deles, mas por causa da satisfação material que ele proveu ali. Ele multiplicou o pão que depois pereceu, depois acabou. Ele fica chateado, né? Dizendo a eles depois: não busqueis, né? Não labutai, não trabalhai pelo pão que perece, pelo pão que acaba, mas pelo pão que dura para a vida eterna. E continuando, ele agora vai dizer: eu sou o pão da vida, dizendo aquilo que já estava mais ou menos implícito. João ele vai nos apresentar Jesus, devido à sua compreensão que ele já havia alcançado de que Cristo é aquilo que a fonte da nossa plena saciedade. Nós nos saciamos plenamente quando nos encontramos com Cristo. Ele é a água que mata a nossa sede, ele é o pão que mata a nossa fome, e faz isso de uma vez por todas. Não é como o alimento que nós temos aqui, que depois de nos ter saciado, passa pouco tempo, voltamos a ter necessidade até mesmo do mesmo alimento que havia nos saciado. Eu sou o pão da vida. Se você quer viver e viver para sempre, viver para a vida eterna, se você quiser ser ressuscitado aqui no último dia, olha como é que termina o trecho que nós acabamos de ouvir. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. E vai terminar assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que comer do pão da vida será ressuscitado. Terá a vida, que vida? A mesma vida da qual Cristo goza hoje. A sua vida é gloriosa. Tanto a sua alma quanto o seu corpo hoje estão gloriosos, sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo esse esforço do qual ele padeceu, que ele fez, que ele exerceu enquanto caminhou neste mundo, foi para nos garantir a vida gloriosa que ele assumiria após a sua ressurreição. Todo aquele que comer deste pão terá esta vida, a vida eterna. E é muito sutil, né? É muito inteligente os evangelistas, a Sagrada Escritura, nos dizer que Deus nos promete a vida eterna. Vida eterna não significa nunca morrer. Significa eu viver aqui essa vida eternamente, é muito mais do que isso. Porque, na verdade, o ser humano, dotado de uma alma, não morre. Nós nunca morreremos. Isso aqui que nós somos nunca mais vai deixar de existir. Existirá tanto para a vida eterna, tanto para o céu, quanto para a bem-aventurança, quanto para a perdição. Nós não vamos deixar de existir, nunca. Mas por que então usam dizer a vida eterna, já que eu vou viver eternamente? A eternidade, ele é um atributo próprio de um único ser, Deus. Quem que é eterno? Deus. Somente Deus e mais nada, mais ninguém é eterno.
Mas por que nós não morremos? Porque Deus, pela bondade dEle, pela benevolência dEle, pela sua liberalidade, Ele nos permite uma existência imperecível. Ou seja, uma existência que, depois que caímos na existência, a gente não mais se dissipa, por causa que Ele cria. É um dom que Ele compartilha, um dom que não é próprio nosso. Afinal de contas, não nos esqueçamos. Nós somos compostos de duas coisas, dois elementos. Quando fomos criados, Deus ele nos modela do barro e depois Ele faz o quê? Insufla nas nossas narinas o sopro da vida. Somos formados de um alimento que é desse mundo, é o barro. Mas somos formados de um outro alimento, temos em nós um outro elemento que não é deste mundo, que não veio disso que é criado, mas veio do próprio Deus. O sopro da vida saiu de dentro dele. Portanto, nós somos dotados, vivemos, dependemos de algo que não é passageiro, material, mas dependemos de algo que é divino. Por que Deus insufla nas nossas narinas o sopro da vida? O ar que estava, entre aspas, dentro dele, porque Ele quis. Mas dizer que viveremos a vida eterna, obteremos a vida eterna, significa que nós viveremos em Deus, teremos a vida de Deus, viveremos iluminados por Ele, viveremos na glória dEle. Não mais sonharemos com o paraíso, o jardim do Éden. Isso é realidade passada, passou, acabou, não existe mais jardim do Éden. O que existe agora? O que nos espera? Algo muito maior, muito melhor. Tão bom que é inimaginável para nós. Nós não conseguimos imaginar uma coisa tão boa, que é viver em Deus. Ou seja, viver a vida eterna significa viver dentro dEle, gozar da vida dEle, partilhar dessa mesma vitória de Cristo. Como é que eu faço, então, para alcançar essa vida eterna? Eu preciso comungar, comer deste pão da vida. E como é que eu vou comungar, comer deste pão da vida? É muito simples, é a Eucaristia. Pronto, esse é o pão da vida. É o sentido último que significa tudo isso. O pão da vida é aquilo que nós temos aqui e podemos ter ao alcance, o tamanho da nossa boca, que é a hóstia que nós comungamos. Este é o pão da vida. Se nós soubéssemos, tivéssemos fé verdadeira naquilo que é a Eucaristia, acho que nós nunca mais pecaríamos, nós nunca mais cometeríamos falha alguma, e quando cometêssemos falha, não seríamos lentos em reconhecê-las e em nos arrependermos dela. Se nós tivéssemos fé na Eucaristia só nisso, se nós acreditássemos que naquele pedacinho, naquela bolotinha branca, está ali, totalidade, nosso Senhor Jesus Cristo, nós seríamos bem diferentes. Mas o problema é que nós não cremos e nosso Senhor ainda continua lamentando. Ele disse aqui no versículo 36, eu, porém, vos disse, que vós me vistes, mas não acreditais. O povo daquela época estava vendo Cristo, viu os milagres dele e não cria nele. Continua dizendo a mesma coisa, vocês me veem, vocês veem a hóstia, vocês veem a Eucaristia, mas ainda não acreditais. Tanto é, sobretudo hoje, que nós tratamos a Eucaristia com tanto desdém, nós tratamos ela com desprezo, como se fosse qualquer coisa. Em primeiro lugar, o maior dos desrespeitos, tratamos a Eucaristia como se ela fosse um direito. Eu tenho um direito de comungar. Não tem. Não é direito, é dom, é graça. Nós não recebemos a Eucaristia porque merecemos. Nós recebemos a Eucaristia porque, pela bondade de Deus, em primeiro lugar, Ele se deixa, Ele se entrega, Ele se rebaixa mais uma vez. Se fez homem e, sendo homem, se faz pão. Se rebaixa mais uma vez essa criatura tão, entre aspas, tão insignificante, né? Tão vulnerável. Ele ainda se faz isso para nos obter essa vida eterna, essa ressurreição aqui do último dia. É porque Ele é bom. É Ele, pela sua bondade, que se digna a dar a nós. É uma oferta. E só aproveita, absorve os seus benefícios, os seus méritos, aquele que crê. Quem não crê, é melhor que não tivesse comungado. Vai dizer São Paulo, cuidado, porque tem gente que comunga a sua própria condenação, comungando do próprio corpo de Cristo, porque o seu coração não está inclinado para isso. Quanta gente vai tomar a hóstia de maneira desleixada, vai de qualquer jeito. Quantas e quantas vezes eu já não vi, já não testemunhei, quantos de nós não testemunham, e tem gente que acha que isso é normal. Não olha o pudor, não olha a postura, não presta atenção naquilo que está fazendo, às vezes nem sabe o que está recebendo, faz isso de qualquer maneira. E aproveitam, porque ou
Existem alguns padres que não ligam, ou existem outros que são covardes, né? E ainda entregam. Eu digo isso porque eu sou covarde, porque às vezes eu entrego, eu deveria negar. A gente tem medo, né, do mundo tão complicado que a gente vive, das retaliações que a gente pode sofrer, a gente vai lá e acaba dando a Eucaristia, né, sabendo que sabe lá Deus o que é que está acontecendo com a nossa alma. É muito triste essa realidade. Mas também fazer o quê, não é? Tem quantos anos, há quanto tempo nós vemos sendo vítimas desse maltrato, desse desleixo para com o corpo de nosso Jesus Cristo. Mas se Deus quiser, um dia voltaremos a ter consciência. Essa palavra de Deus ela vai voltar a entrar no nosso coração e nós ouvindo aquilo que Cristo diz, ouvindo a verdade, aceitando aquilo que a igreja nos diz, né? Queira-nos Deus que um dos efeitos que esse rosário que o Frei Gilson reza de madrugada seja esse, que as pessoas voltem a crer na Eucaristia, voltem a se portar adequadamente diante dela, voltem a se preparar para recebê-la, voltem a ter amor a ela, que a gente possa entender a riqueza que nós recebemos dentro de nós. Gente, nós recebemos Cristo, Deus nosso Senhor, Criador do céu e da terra, é Ele que vai entrar dentro de mim no momento da Eucaristia. Quem dera que se eu, depois de ter bem preparado, confessado, ainda depois de ter comungado, Deus aqui dentro de mim, quem dera se naquele instante eu morresse, porque ali, o que eu ia precisar de? Não precisar de mais nada, a vida eterna veio até mim. Aquele que pode, eu não posso nada, mas aquele que pode veio até mim para agir na minha fraqueza. Se nós soubéssemos a grandeza do dom que nós recebemos, não o trataríamos de qualquer maneira, e mudaríamos com certeza o nosso modo de proceder, mudaríamos a nossa vida. Se o mundo cresce na Eucaristia, teria paz, não teria guerra, não teria nada. A gente teria até vergonha de ver como é que pode, não é? Não bastou para Deus ter se feito homem? Isso não foi o suficiente? Não foi o suficiente, ele ainda se faz pão. O homem, pelo menos, se soltar alguma coisa contra ele, um bicho, um cachorro, ele pode sair correndo. O que pode fazer o pão ali? Nada, ele não faz nada. É Cristo que está ali. Tem gente que pega aquilo até para fazer magia negra. É verdade, pega sim, pega mesmo. E o que vai acontecer? Nada. Nosso Senhor sofre sacrilégio, Nosso Senhor sofre tantas e tantas torturas ali, sem se rebelar, sem fazer nada, porque Ele quis, na loucura do seu amor, na loucura da sua bondade, Ele ainda quis se sujeitar a tantas e tantas atrocidades. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Isso tudo é amor. Quem não sabe a definição de amor, quem não sabe se ama ou não, fixe em Cristo. Amar isso. Amar e se sujeitar a tantas e tantas coisas desagradáveis a nós, por mercê do outro, por mercê de quem a gente ama. O homem e a mulher que não ama é cego, é ingrato. Porque o homem e a mulher, seja ele quem for, seja ele de onde for, seja ele de qual época for, é vítima de um amor imenso, é vítima de um amor tão grande que beira loucura. E se ele não ama, é porque ele é cego e é ingrato. Que o Espírito Santo possa vir aos nossos corações, Ele que inspirou essas palavras, Ele que inspirou os apóstolos, possa nos inspirar a retribuir o amor de Cristo, a retribuir a generosidade do amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.